Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Versículo 10. Êxodo 3:10 diz assim: Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, glorificamos a Ti por essa oportunidade, ó Deus, de como igreja reunida nesse lugar, termos esse momento para nós tão especial nessa noite, que é o momento da Sua voz falando ao nosso coração. Meu Deus, o que mais nos importa é ouvir a Tua voz. O que mais nos importa é sermos alcançados pelo agir do Teu Santo Espírito nessa hora. Fala conosco, meu Pai, dirige as nossas vidas, fortalece-nos em fé e que saímos aqui, Senhor, recheados, cheios, abastecidos da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder. Nós oramos a Ti, ó Pai, e por tudo nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Palavra de Deus para essa noite, que o Senhor esteja falando ao teu coração. Lembra dessa palavra? Sou ou não? Sou ou não? O nome de Deus aqui é declarado a Moisés em momento que ele estava para iniciar algo para o qual há muito tempo ele já vinha sendo preparado. Moisés estava sendo preparado por Deus já por 80 anos para uma grande missão. E a missão de Moisés era ser um instrumento de Deus para libertar o povo da terra do Egito. Aquele povo que lá entrou no número de 70 pessoas, na época de José, no tempo de José, quando Jacó e sua família entraram, foram morar em Gósen. Quando ali Jacó reencontra, chamado filho José, aquele que ele achava que havia morrido, mas aquele que era o que abriu oportunidade de salvação para a família de Israel em momento de extrema fome. José era ali uma tipologia do Senhor Jesus, aquele que sofreu as dores para ser o agente de resposta para a nação de Deus, que adentrava o Egito em um número de 70 pessoas. E ali eles foram muito bem recebidos pelo faraó naquele tempo, que José, o homem de Deus, sábio dos conselhos, foi reconhecido como aquele que deveria ser colocado como governador da terra do Egito.
para comandar todo aquele tempo de escassez e preparar o Egito para o tempo, para comandar o Egito em todos aqueles 7 anos de fartura e preparar o Egito para o tempo de escassez. José, ele foi um instrumento de Deus ali, para que a nação adentrasse o Egito, porque aquele era o tempo de adentrar o Egito. E ali, Deus abençoou Israel e a sua família. E ali Deus deu crescimento à sua nação. Os governantes mudaram, os faraós mudaram. José já havia sido esquecido. Se passaram 430 anos em que Israel estava na terra do Egito. E o povo estava sendo muito maltratado. E nesse tempo em que o povo estava sendo muito maltratado, Israel começa a clamar ao Senhor. Começa a pedir misericórdia a Deus. E quando esse povo clama, o coração de Deus se move. Deus já estava com um plano em andamento, já há 80 anos. Desde quando Moisés foi tirado do cesto pela filha de Faraó, no rio Nilo, Deus já estava preparando um plano para que 80 anos à frente o povo fosse levado dali do Egito para a terra prometida. José estava nessa missão. O povo estava tão distante de Deus, e Moisés tinha uma preocupação: mas quando eu chegar lá, como eu te anunciarei? Qual é o seu nome? Na terra do Egito existiam muitos deuses, tanto que cada praga que o Senhor liberou sobre a terra do Egito confrontava um dos deuses do Egito. E Moisés, ele queria chegar ali e falar com a nação de Deus e apresentar a eles um Deus. Ele queria saber o nome desse Deus. E Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. Deus se apresenta como o grande eu sou. O grande eu sou é uma revelação total e completa de um Deus que é suficiente em si mesmo, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que cria aquilo que para nós é inacreditável, é impossível, mas se necessário for, Ele cria, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ali o Senhor se nomeia como um Deus revelado que pode todas as coisas. Existe uma expressão relacionada a isso em Deus que é a aceidade de Deus. O que é a aceidade de Deus? É um Deus que existe por si mesmo. Um Deus que não precisa de outro para existir. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. É por isso que em Gênesis está escrito lá no início: a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nada existia. Deus já existia. Deus, ele não depende de nada e ninguém. Deus existe por si mesmo. Ele não precisa de outro para existir. Somente Ele é o Senhor. Aleluia, Deus. Ele é Deus. Não depende de nada. Ele diz: eu sou o grande eu sou. Eu sou tudo, Moisés. Eu posso tudo. E eu vou fazer tudo para tirar esse meu povo da terra do Egito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não depende da cooperação de ninguém para fazer nada, para realizar o que Ele prometeu. É por isso que nós, lendo a palavra, nós às vezes
ficamos sem compreender, mas se Deus queria livrar o povo da terra do Egito, por que Deus endurece o coração de Faraó? Né? Dois objetivos. Primeiro objetivo principal: ter as pragas confrontando os deuses do Egito. Cada praga confrontava um deus do Egito. E quando aquelas pragas chegavam no Egito, os egípcios iam em direção aos seus deuses, que eram daquela área, que eram daquele problema, e clamavam aquele Deus, e aquele Deus não tinha resposta, porque era Deus de pedra, de pau, que não fala, que não age. E o segundo motivo principal é porque Deus não precisa da cooperação de Faraó para livrar o seu povo. Tanto que mesmo depois da 10ª praga, quando os primogênitos foram mortos, e Faraó, em um momento de grande perda, deixa o povo ir, logo depois ele se arrepende. E ele parte para buscar aquele povo que ele havia permitido sair do Egito. Mas quando ele chega no meio do Mar Vermelho, no caminho que Deus criou para a nação dele, para os filhos dele, o mar se fecha por ordem de Deus, e eles perecem naquele mar. Deus não precisa da cooperação de ninguém. Se Deus quer, Ele faz. Ele é suficiente. Ele é poderoso. Ele é Senhor. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Deus precisa de nós? Não. Existe uma expressão, essa expressão é a última bolacha do pacote. Já ouviu alguém falar isso? Né? Poxa, esse cara está se achando a última bolacha do pacote, né? Curioso que no Rio a gente não usa o termo bolacha, a gente usa o termo biscoito, né? Estamos falando no carioquês, né? Esse camarada aí se acha o último biscoito do pacote, né? E o que é ser o último biscoito do pacote? É ser uma vida autoconfiante. Confia muito no que ele pode fazer, confia muito nas suas habilidades, confia muito nos seus contatos, nas suas amizades, confia muito nos seus poderes financeiros, de conhecimento, poderes políticos, seja lá que poder for, né? Alguns chamam essas pessoas de metidos, né? Camarada metido, né? Ele acha que pode todas as coisas, ele acha que tudo ele vai resolver. São pessoas que se acham superiores às outras. São pessoas que acham ser melhores do que as outras. São pessoas que acham que podem fazer mais e melhor do que as outras. Mas a palavra do Senhor, em Mateus 23, versículo 12, diz assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Coisa boa é se curvar diante do Senhor, como nós já fizemos aqui nessa noite, né? Nos curvamos, reconhecemos a glória de Deus, a majestade de Deus. Desde a nossa primeira oração, a nossa postura era de entrega, a nossa postura era de submissão, não é verdade? A nossa postura é de contrição, porque assim é o agir de Deus. Deus não gosta daqueles que se exaltam, mas Deus ama exaltar aqueles que se humilham. Aleluia! Deus chama José da prisão e o exalta, coloca como governante do Egito. Deus chama Moisés em tempo de fuga, em tempo de esconderijo, e diz para ele: vou te colocar frente a frente com o homem mais poderoso do Egito, com Faraó. Vou falar através de ti para Faraó. Deus pega aqueles que são humilhados e os exalta.
Igreja, de uma coisa eu tenho certeza, e essa certeza se fortalece a cada dia mais que eu sigo caminhando com o meu Deus, com o meu Senhor Jesus, é que eu sou cada vez mais dependente dele. E essa declaração não é uma declaração que deve ser exclusiva minha, mas é uma declaração que deve ser ouvida por toda a boca que crê em Jesus, que confia nesse Deus maravilhoso que age em seu favor. Seja dependente dele a cada dia mais. Esteja buscando o Senhor cada dia mais. Uma das coisas que mais me entristece são os crentes que às vezes deixam a oportunidade passar e não buscam o Senhor. Deus está sendo tão bom, tão maravilhoso. Deus está sendo tão gracioso nos tempos de hoje. Deus está se mostrando cada vez mais e de fartas maneiras e de variadas maneiras. E as pessoas estão perdendo a oportunidade de buscar cada vez mais o Senhor, de ser cada vez mais dependente do Senhor. E eu lembro João capítulo 15, versículo 5. Em João 15, 5, o Senhor diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha aí, não somos autossuficientes, somos aqueles que precisam de Deus. Não somos aqueles que têm resposta para tudo, mas servimos um Deus que tem resposta para todas as vidas. Está claro que Deus, em sua seidade, não precisa de nós, e nós sim precisamos cada vez mais dele. Sem mim vocês não podem fazer nada. O que diz a palavra? Se Deus é contigo, você vai fazer muitas coisas. Muitos frutos surgirão na sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Eu lembro que Elias, um servo de Deus, muito usado pelo Senhor, que orava e o céu fechava, que orava e do céu caía fogo. Um dia ele estava mal demais, ameaçado por Jezabel, temeroso por sua própria vida, foge, entra numa caverna e se esconde ali. Deus o encontra lá. Deus cura a alma de Elias. Deus retira Elias de lá. E aí eu vejo como realmente o homem não é autossuficiente. Se Elias, aquele que orou a Deus e o céu parou de mandar chuva, depois ele ora a Deus e a chuva vem. Depois ele ora a Deus e o fogo desce do céu. Se Elias viveu momentos em que ele estava fraco, independente de Deus, e foi encontrado pelo Senhor na caverna, foi tratado na alma pelo Senhor e retirado daquele lugar, claramente precisou de Deus, sim ou não? Elias precisou de Deus. Quem sou eu para dizer que eu não preciso de Deus? Quem somos nós? Elias não era o último biscoito do pacote. E eu fico muito feliz quando o Senhor declara em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 18, o Senhor declara: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu fico muito feliz porque, embora Deus não tenha aberto mão de Elias, está muito claro aqui que Deus não dependia só de Elias. Aleluia! Elias era um grande homem de Deus, sim, mas Deus continua sendo Deus sem Elias, e Elias não é nada sem Deus. E Deus diz para ele: olha,
Calma lá. Tenho 7.000 em Israel. Joelhos que não se dobraram a Baal. Vidas que estão tementes a mim. Vidas que estão aguardando o meu mover, uma ordem minha. Glória a Deus por isso. Deus tem outros para usar. Ser usado por Deus é um privilégio. Estar aqui hoje é um privilégio. Carregar o nome de Cristo na sua vida é um privilégio. Ter Deus em teu favor é um privilégio. Saber que Ele vai te encontrar em qualquer lugar é um privilégio. Saber que Ele enxerga no íntimo da sua vida é um privilégio. Saber que Ele tem cura para a tua alma é um privilégio. Ele continua sendo esse Senhor. Ele continua sendo o seu Senhor. E no capítulo 19 de 1 Reis 13 está lá escrito: quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Níce, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Deus está com tudo no controle. Isabel não era aquela que teria o controle. Deus estava com tudo no controle. Diga assim: na minha vida, Deus está no controle. Deus tem muitas vidas para usar. Seja você uma vida que Deus possa usar. Por mais que Deus tenha muitas vidas para usar, Ele não abre mão da sua vida. Ele não precisa de nada em ninguém, mas Ele te ama e Ele te quer como servo dEle, com uma vida que ouve a voz dEle, com uma vida que necessário for, Ele vai extrair da caverna, vai renovar a unção sobre essa vida. Aleluia! Como Deus encontra Elias quebrado, moído, fraco, mas Deus diz: você vai ungir reis e profeta para seguir nesse ministério em seu lugar. Deus te ama e Ele te quer. Não se engane, não somos a única alternativa de Deus, mas podemos ser uma delas. Aleluia! Glória a Deus por cada vida, por cada igreja, por cada porta aberta, pregando o Evangelho de Cristo na face da terra, no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro. Glória a Deus, porque nós não somos a única alternativa de Deus aqui no Pechincha. Glória a Deus, mas glória a Deus porque nós podemos ser uma delas. Uma das portas que nessa noite se abrem para anunciar o Evangelho de Cristo. Uma das portas que proclamam o reino de Deus para este bairro e para este estado. E por que não dizer para outros estados, para a nossa nação? Estamos transmitindo aqui pelo Facebook. Se a nossa irmã Ana estiver assistindo, ela está lá no Espírito Santo.
Né? Eu não sei se ela está assistindo, mas irmã Ana, estamos aqui orando por você, estamos orando pela Branca, estamos declarando a bênção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Estamos pregando aqui no bairro do Pechincha, né? Estamos chegando nessa hora lá no Espírito Santo. Nossa irmã está lá se recuperando do acidente que ela sofreu, passou pela cirurgia, glória a Deus, está bem, na presença de Deus. Deus abençoe a nossa irmã lá, em nome de Jesus, né? Está conectada aí, glória a Deus. Um abraço para a nossa irmã, graças a Deus pela sua vida, irmã Ana Branca, a sua irmã Marlene, Deus abençoe a sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Deus está nos usando aqui nesse lugar, igreja. Aleluia. A sua vida é uma vida que para Deus importa. Por mais que Ele não precise, Ele te quer, Ele quer usar a tua vida. Glória a Deus por isso. Deus tem muitos para usar, mas Deus não abre mão da sua vida. Realmente Ele não precisa de nada de ninguém, mas Ele te ama, Ele te quer a cada dia mais. Realmente não somos a única alternativa dessa nação, mas nós somos uma delas. Aleluia. Deus espera de nós sim. Deus espera de nós que nós aceitemos o compromisso de sermos filhos fiéis do Senhor a cada dia. Deus espera de nós sim. E hoje está havendo um grande desequilíbrio entre o sim e o não. Deus continua esperando o sim, mas está havendo um grande desequilíbrio. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 37, a palavra do Senhor diz: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quero te dizer nessa noite: não abra mão de ser um trabalhador na seara. Não abra mão da oportunidade que o Senhor te dá de ser um instrumento nas mãos desse Deus poderoso. Um Deus que não precisa de nós, mas um Deus que ama nos usar. Aleluia. Deus te dá esse privilégio de poder ser um instrumento nas mãos dele. Seja esse instrumento. Deixa Deus te usar de alguma forma. Certamente Ele vai te usar. Dedique a sua vida ao Senhor, e certamente Ele nunca te deixará sem ser alcançado pela sua bênção, pela sua misericórdia. Eu louvo a Deus pela caminhada que nós já temos. Eu louvo a Deus pela história que nós já construímos no altar do Senhor. Desde a nossa adolescência, o nosso ingresso na igreja, as nossas responsabilidades ministeriais assumidas. Recentemente, revendo as fotos lá da IPP, uma das fotos que nós vimos foi da escola de líderes. Tem uma foto bem bacana, muitas pessoas. Naquele tempo havia uma escadaria sendo IPP, tinha muita gente ali. Eu não sei contabilizar, mas certamente devia ter umas 50 pessoas ali, talvez, né? Da escola de líderes.
E eu ali, pela misericórdia do Senhor, sendo usado por Deus para ser aquele que estava ministrando aquelas vidas, ensinos da palavra do Senhor. Naquele dia estava todo mundo com um capelo, né? Na capelo, o nome daquele chapeuzinho da formatura, felizes, sendo reconhecidos como vidas que foram preparadas para ser instrumento da mão do Senhor. Essa é a história da nossa vida com Deus, né? Ali nós fomos consagrados a diácono, a presbítero. Em 99 fomos consagrados a pastores, eu e a pastora Alessandra, em 1999. Então a gente vai completar agora 26 anos, né? Porque é 99, 2000 faz um ano, 2025, 25. Então a gente vai completar 26 anos de consagração pastoral. Deus precisa de mim? Não. Mas Deus me quer. Glória a Deus. É só por isso que eu ainda estou de pé aqui. Que Deus me quer. Né? Sem eu, Deus é Deus. É. Sem Deus, eu sou o quê? Nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não abra mão de ser um trabalhador na seara. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Deus realmente não precisa te usar, mas Deus deseja te usar. O trabalho espiritual é maior do que o trabalho laboral. E às vezes eu fico pensando, muitos se esforçam no trabalho laboral, porque eles enxergam com facilidade o valor pago. No trabalho laboral, se esforça em não faltar, porque se ele faltar, ele perde o dia. É na verdade. Trabalho laboral, você sabe, né? Seu emprego, né? No trabalho laboral, a pessoa esforça para não chegar atrasada, porque se ela chega atrasada, no mínimo uma bronca ela toma no patrão, né? Se for um patrão mais rigoroso, ele diz assim: pode voltar. Passou de 15 minutos de atraso, pode ir embora. Deus é muito bom, amém? Deus é muito bom, amém? Amém. Se Deus fosse mandar crente voltar para casa depois de 15 minutos de atraso, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Tinha gente voltando aí. Muitos se esforçam no trabalho laboral porque eles enxergam com facilidade o valor pago. Se pudesse enxergar o valor do trabalho espiritual. Se pudesse enxergar o valor do trabalho para Deus, daria muito mais valor. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Sou dependente de Deus. Não sou dono de mim mesmo. E Ele sempre será a minha esperança. Sou ou não? Palavra de Deus, livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Projeta para a gente, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2. Daqui a pouquinho já vou estar encerrando. Versículo 6. 1 Coríntios 2, versículo 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época,
que são reduzidos a nada. Está vendo aí? Quem são os poderosos desse mundo? Qual é a sabedoria desse mundo? É nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que está oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam Jesus? Quantos aqui amam Jesus? Então diga: eu amo Jesus. Aleluia. Versículo 10: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito no mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Repito, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Coisa boa é servir a Jesus. Coisa boa é entender que a presença do Espírito Santo em nós nos faz aptos a discernir as coisas de forma espiritual. Muitas pessoas hoje neste mundo estão sendo cegadas, não conseguem ver o que o inimigo está fazendo a cada instante para tentar prejudicar as vidas e levá-las à destruição. Pastor, mas como eu faço para enxergar? Seja uma vida espiritual, seja uma vida na qual habita o Espírito de Deus e que vai abrir os teus olhos para que você enxergue, que vai tirando os seus olhos escamas espirituais, e você vai ver Deus agindo, você vai ver a oportunidade de Deus à sua frente, você vai ver as promessas de Deus acontecendo em seu favor, você vai entender, você vai discernir de forma espiritual, porque a sua mente, que comanda o teu corpo, não comandará a sua vida, porque a tua mente natural, quando alcançada por Deus, se transforma na mente de Cristo. Aí o teu agir não vai ser o mesmo, aí o seu dia a dia não vai ser da mesma maneira vivido, porque Deus tem coisas melhores para fazer. Ele é o grande eu sou, e eu
o que sou. No livro de Isaías, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Isaías 6, 7 e 8. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sou ou não? É a nossa pergunta nessa mensagem. Sou ou não? Então seja dependente de Deus. Ele sempre terá o melhor para a sua vida. Então seja instrumento nas mãos do Senhor. Seja um trabalhador na seara. Com certeza algo há para você oferecer a Deus. Algo há para você fazer ao Senhor. Algo há para você entregar a Deus pela sua vida, na sua vida, em nome de Jesus. Sou ou não? Então seja um vaso de Deus. Seja alguém sobre o qual Deus possa derramar o Espírito. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja vaso. No momento da oferta, nós tivemos a leitura da viúva e dos vasos que foram sendo cheios. Deus tem para todos nós aqui, né? Eu fico imaginando o último vaso da fila lá da viúva, né? Se ele pudesse pensar, né? Vamos conjecturar aqui. O último vaso olhando para o milagre acontecendo e a expectativa dele ser cheio, né? Se o vaso estivesse em mãos, ele ia estar batendo palma. Quero ser cheio também. Quero ser cheio também. Estou vendo o milagre de Deus. Estou vendo a graça do Senhor. Estou vendo o poder de Deus sendo derramado aqui sobre vidas, sobre vasos. Os vasos estão sendo cheios. E o último vaso está batendo a palma lá dizendo: quero ser cheio também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez passasse uma preocupação na mente daquele vaso, né? Será que vai ter para mim? O nosso Deus é Deus de abundância e multiplicação. Seja vaso. E quando você vê um vaso sendo cheio de Deus, celebre, glorifica o Senhor, porque Deus vai transbordar naquele vaso, mas Deus também não vai esquecer da sua vida. Deus tem algo para você. Seja vaso. Sou ou não? Coloquei aqui: seja um escolhido. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são. Seja escolhido. Se é para estar entre os poucos, seja um escolhido. Não quero ser qualquer um, quero ser um escolhido. Deus precisa de escolhidos. Deus busca escolhidos. A palavra do Senhor diz que o Senhor busca adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus foi buscar Elias naquela caverna porque Elias era um escolhido. Viveu um momento de fraqueza, de fuga, sim, mas ele era um escolhido. E Deus pergunta para ele: o que faz aí, Elias? Volta ao teu lugar. Ou
Você é o escolhido. Tem 2 reis, estou lhe mandando 2 reis, e você que vai ungir. Já tem um profeta para assumir em seu lugar, para dar prosseguimento, tem um profético. Você vai ungir, porque você é o escolhido. Sou ou não? Então seja servo fiel ao Senhor. Servo fiel, fiel. Fiel é aquele que ouve a voz e obedece. Fiel é aquele que diz sim para Deus. Fiel é aquele que entende que às vezes o caminho é espinhoso, mas que ele tem que enfrentar. Às vezes tem pedras no caminho, mas ele tem que superar. Às vezes o caminho é íngreme, é de aclive, mas ele tem que enfrentar. Às vezes o caminho é apertado, mas é por ali que ele tem que passar em fidelidade com o Senhor. Sim ou não, sou ou não, seja um servo fiel ao Senhor. Sou ou não, seja um salvo em Cristo. Seja uma vida salva em Cristo Jesus. Tenha certeza da sua salvação, homem e mulher de Deus. Deus sempre estará contigo nesse mundo, até a vitória final. E Ele continuará ao seu lado na eternidade. Garanta isso. Ore por isso. Busque isso. Em nome do Senhor Jesus. Ele é o Deus presente ao nosso lado. Sou ou não? Então seja uma bênção. Seja uma bênção na mão de Deus. E para encerrar, Gênesis 12, versículo 2. Gênesis 12, 2 diz: farei de você uma grande nação. Deus falando com Abraão: e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. E termina esse versículo dizendo: seja uma bênção. Fique de pé. Diga para esse irmão, para essa irmã que está aí ao seu lado: seja uma bênção. Seja uma bênção, meu irmão. Seja uma bênção, minha irmã. Seja uma bênção, homem de Deus, mulher de Deus, jovem. Seja uma bênção. Aleluia. Dê motivos de alegria a Deus. Seja uma bênção. Dê prazer a Deus para contigo. Seja uma bênção. Seja um adorador pleno. Seja uma vida que ama Jesus sempre. Seja aquele que tem a mente de Cristo. Seja aquele que é um servo fiel. Seja aquele que ama o caminho da salvação. Certamente Deus vai te recompensar a cada dia, para glória e honra, no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar por você. Pai amado, Deus querido, glorificamos a Ti por essa oportunidade. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Senhor, conosco. Deus de glória, Deus de majestade. Um Deus que por si mesmo já é suficiente. Um Deus que não precisa de ninguém, mas que ama nos ter. Um Deus que tem nos ensinado o caminho. E um Deus que tem nos feito promessas. Promessas fiéis e verdadeiras. Que a cada dia, ó Pai, Tu possas nos capacitar a sermos os Teus filhos amados.
esvazia o nosso eu, tira de nós a soberba, tira de nós as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne. Tira de nós, Deus, aquilo que o mundo tenta implementar, aquilo que o mundo tenta trazer à existência. Nós não precisamos do que o mundo oferece. Nós precisamos de Ti, Senhor. Queremos ser servos do Senhor Altíssimo. Queremos ser dependentes de Deus. Queremos ser instrumentos na Tua mão. Queremos ser trabalhadores na seara. Queremos ser vasos. Queremos ser servos fiéis. Queremos ser escolhidos para a glória do Teu nome, Senhor, sem desejo de almejar glória nesse mundo, sem desejo de almejar reconhecimento nesse mundo. Tantos aí almejam isso, Deus, tantos aí almejam ser conhecidos, ter uma glória nesse tempo. Não, Deus, toda honra e toda glória é oferecida somente a Ti, o nosso Senhor e Salvador. Sejamos, meu Pai, servos fiéis a Ti, aqueles a quem o Senhor chama e envia, aqueles que sabem reconhecer a Tua voz e dizem, assim como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqueles que sabem que não estão em momento algum sós, não estão sós, porque são a habitação do Espírito de Deus, são casa de Deus. Aleluia. São aqueles que discernem o espiritual como o espiritual, e que vivem o espiritual como o espiritual. Muito obrigado, meu Deus. Que o Teu mover aconteça cada dia mais nessa igreja, em cada vida que aqui congrega, em cada vida que está sendo alcançada por essa palavra. Deus, nós glorificamos que a Tua ação de transformação nunca para em nós, porque a cada dia mais precisamos de Ti, Senhor, agir em nosso ser, nos trazendo a mente de Cristo, tratando o nosso coração, curando as nossas vidas na alma, nos ajudando a suportar as dores desse mundo e renovando em nós sempre a esperança da salvação. Seja conosco, Senhor. Seja com a igreja neste lugar. Seja com cada um que nessa noite aqui está sendo ministrado com essa palavra que é Tua. Alcance-os. Atinja-os. Opere nessas vidas, Deus, mais uma vez. Nós oramos a Ti e por tudo, Senhor, nós te agradecemos. Em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus. Abençoe os Teus filhos em regresso agora às suas casas. Dê a eles, ó Pai, uma semana de vitória, uma semana especial. E que, Pai, muito em breve possamos novamente, com a Sua permissão, Senhor, estar aqui de novo, como igreja reunida para o alto nome. Tudo nós pedimos, ó Pai, e por tudo nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso Deus poderoso Pai, que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, igreja do Senhor, não só hoje, mas permaneça para sempre. Amém.